Olá, galerinha, tudo bem? Eu sou a professora Jamile Fontinelli e nós vamos dar início à nossa aula de língua portuguesa. Agora, falando sobre a segunda parte das funções da linguagem. Pega o caderno, faz as anotações, para depois a gente tirar algumas dúvidas aí, tá bom? Vamos lá. Vamos dar uma retomada aqui, para lembrar o que é as funções da linguagem. Nós vamos pensar nas funções da linguagem, vamos pensar nos nossos elementos da comunicação. Se você souber e lembrar sempre dos elementos da comunicação, não tem como você errar. Você sempre vai saber qual a função da linguagem, ok? Então, para deixar bem claro, vamos relembrar o que é função da linguagem. Função da linguagem são as formas como cada indivíduo organiza sua fala, dependendo da mensagem que quer transmitir. Ou seja, nós vamos ter um texto lá. Alguém escreveu o texto, pode ser uma música, uma carta, um artigo de opinião, escreveu um texto. E aí, qual é a intenção existente dentro desse texto? A minha intenção é maior para o emissor? Eu quero chamar a atenção para o emissor? Eu quero chamar a atenção para o canal, para o código, para o receptor, para o assunto do texto? Qual é a minha intenção? Então, vai depender da minha intenção a minha função da linguagem. Se eu estou com a intenção no emissor, vamos lá relembrar. Se eu tenho a intenção no emissor, nós vamos ter uma função da linguagem emotiva. Se a minha intenção é o meu receptor, a minha função da linguagem vai ser o quê? Conativa, apelativa. Então, vai depender a minha intenção, a intenção existente dentro do texto para poder identificar a função da linguagem. E claro, que você verificando isso, cada texto, cada gênero textual, ele vai ter em si uma predominância de uma função, porque ele sempre vai ter um intuito, um foco, um objetivo direto. Então, você sabendo mais ou menos quais os textos que vão predominar naquela função, você vai saber resolver. Claro, é evidente que um texto, ele não vai ter só uma função, ele pode ter várias funções. Só que aí você vai identificar qual é que predomina, qual é que é mais forte dentro desse texto. É a do emissor, é a do receptor, qual é? E aí você vai dizer qual função da linguagem nós estamos falando. Continuando relembrando, nós já vimos esse quadrinho aí no último vídeo, e aí nós já falamos o quê? Sobre a função emotiva, que tem como foco o nosso emissor. Nós já falamos sobre a função referencial, que tem como foco o assunto, e nós já falamos sobre a função conativa, que tem como foco o nosso receptor. Na função emotiva, nós vamos ter a fala dos nossos sentimentos, Na referencial, nós vamos ter o assunto como foco, então o objetivo sempre vai ser informar. Então, se você tem um texto que traz informações, conceitos, função referencial. Não bombeia, não. É isso daí. Se você tem um texto que ele vai estar fazendo um apelo, ele está querendo te vender alguma coisa, ele está tentando te convencer, nós vamos ter a função conativa ou apelativa, tá? E agora, nós vamos ver essas outras três funções. A poética, que tem foco na mensagem, a fática, que tem foco no canal, e a metalinguística, que tem foco no código. Vamos lá? A primeira, a função metalinguística. Às vezes, é até difícil, você lembrar, mas é uma palavra muito grande, mas nós vamos ver a explicação para nós podermos entender melhor, ok? Ela é facinha assim. Anota aí que você nunca mais vai esquecer. A função metalinguística é quando tem o quê? Olha o que está dizendo aí no nosso quadrinho. Explicação de código pelo código. Linguagem sobre a linguagem. Ou seja, todas as vezes que você tiver um texto que ele está falando sobre o próprio processo da linguagem, a língua falando da língua, ou trazendo uma explicação sobre o significado de uma palavra,
Eu tenho um poema lá, mas ele está falando, o poema está falando sobre o ato de escrever poema, ou a função do autor. A língua explicando a própria língua. Um grande exemplo desse é o dicionário. Não é a língua portuguesa? E lá você não tem a explicação dos significados das palavras. Então, toda vez que você vê um verbete, que é o significado de uma palavrinha, lá numa questão, toda vez que você vê um verbete de dicionário, você vai lembrar o quê? Função da linguagem metalinguística. É a língua falando da própria língua, ou seja, a língua, o português explicando o próprio português. Então, todas as vezes que eu tenho um texto que ele está explicando o próprio texto, vai ser metalinguagem ou metalinguística, ok? Vamos lá. Então, essa função, a linguagem vai falar dela mesma, a linguagem falando da própria linguagem, como a poesia, que fala da poesia, a poesia ou o poeta, que fala da função do poeta. Fernando Pessoa é um grande escritor que ele trabalhava muito com isso, quando ele dizia lá, o poeta é um fingidor que finge tão somente a função do poeta, né? Um texto que comenta sobre outro texto. Aí nós vamos ver um exemplo aí, ó. Foi assim que sempre se fez. A literatura é a literatura, seu Paulo. A gente discute, briga, trata de negócios naturalmente, mas arranjar palavras com tinta é outra coisa. Se eu fosse escrever como fala, ninguém me lia. Graciliano Ramos. Então, o Graciliano aí, ele está explicando o próprio ato da literatura. O que é literatura? Então, quando eu tenho a língua falando da própria língua, da função, a língua falando dela mesma, tem que ser repetitivo, porque senão vocês vão ficar, mas eu não entendi. É a língua falando da própria língua. Nós vamos ter que função? A metalinguística. Todas as vezes que você vê a linguagem falando dela mesma dentro de um texto, nós temos a função metalinguística. Ok? Próximo. Função poética. É a característica das obras literárias, que possui como marca a utilização do sentido conotativo das palavras. Para quem não sabe o que é conotativo, é o sentido figurado, aquele que só existe na nossa imaginação. Por exemplo, quando eu digo o braço da cadeira, a cadeira tem braço? Não, mas nós utilizamos essa expressão, o braço da cadeira, como nosso sentido conotativo, só para fazer sentido ao quê? Ao apoio, né? O apoio, eu apoio o quê na cadeira? O braço. Então, ficou o braço da cadeira. É um sentido conotativo, que ele pode ter vários significados. Então, no contexto literário, geralmente, os textos eles vão ter múltiplos significados. Então, por isso que, geralmente, na função poética, nós vamos ter os textos literários, porque eles vão trabalhar com a rima, vão trabalhar com as palavras, com as expressões. Por isso, é utilizado o quê? A mensagem. O foco nele é na mensagem. Quando o poeta ou quando o escritor ele vai trabalhar as rimas, a sonoridade, a musicalidade das palavras dentro de um texto, a preocupação dele está mais na mensagem, né, no texto escrito, do que no significado que ele vai dar para aquele texto. Então, quando nós tivermos esses tipos de textos, que aí que vocês podem ver, ó, expressões do cotidiano, provérbios, anedotas, trocadilhos, músicas, poesias, nós vamos ter a função poética, função da linguagem poética, ok? Vamos lá para esses 3 exemplos aqui. Texto 1. Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela. Será que ela mexe o chocalho ou o chocalho é que mexe com ela? Chico Buarque. Esse daí é uma música. Outro. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Ditado popular. Cigarra.
diamante, vidraça, arisca, áspera, asa, risca, uá, e brilha e passa. Guilherme de Almeida. Nós temos 3 textos diferentes, mas só que cada foco dele é o quê? A mensagem. Olha como ele trabalha com as palavras, ó. Chocalho, amarrado, mexe. Lá no segundo texto, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Na cigarra, vidraça, arisca, áspera. Então, ele vai trabalhando com as palavras. Então, quando o foco for a mensagem, nós temos a função da linguagem poética. Próximo, função fática. Essa função, ela é menos utilizada, mas ela não é esquecida. O foco dela é o quê? É testar a comunicação. Quando você está numa ligação, alô, oi, tá me ouvindo? Então, quando nós utilizamos essas expressões para testar a comunicação, nós temos a função fática. Olha aí as características dela. Centrado no canal, no meio de contato entre os falantes, a linguagem serve para iniciar, manter ou retomar ou concluir o ato de comunicação, testa o canal de comunicação, como eu disse, ou utiliza também interjeções ou onomatopeias para manter o discurso. Para quem não lembra, está com dúvida, onomatopeias são quando nós escrevemos os sons. O som da chuva, o som do assobio, isso são onomatopeias. Então, quando nós tivermos isso daí, nós vamos ter a função fática. Olha aqui. Parece que vem chuva. Aham, 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 aham. E dizem que a arte da conversação está morta. Percebe? Só no aham eles conseguiram se comunicar. Só dizendo, né? Aham, aham. Então, nesse texto aí, nós vamos ter o predomínio da função da linguagem fática. Vamos lá. Exercitando. Vamos treinar aquilo que nós já aprendemos. As funções da linguagem referem-se ao conjunto das finalidades comunicativas realizadas por meio dos enunciados da língua. Preencha corretamente as lacunas do texto a seguir, quanto às 3 funções da linguagem e suas finalidades comunicativas. Primeiramente, destaca-se a função, espaço, que por meio das sugestões, ordens, apelos propostos pelo emissor, o receptor é estimulado a expressar uma reação diante de uma mensagem. Que função é essa? Conotativa. Então, preenche aí. Em segundo lugar, tem-se a função em que o emprego de cada palavra é cuidadosamente pensado pelo emissor, que prioriza a elaboração de seu texto ao expor a mensagem. Que função é essa daí? A poética. E aí, por último, a função fática, cuja linguagem tem a função de confirmar que a interação entre o emissor e receptor se faz presente e são estabelecidas as condições para o sucesso dessa interação, caracterizando o vínculo social. Segundo, a sequência que preenche corretamente as lacunas do texto, que a gente preencheu lá, é o que? A letra B. 2. Com qual elemento da comunicação está relacionada a função apelativa da linguagem? Com que? Receptor. E aí, é um quadro para vocês retomarem aquilo que nós já dissemos até aqui, de todas as funções, dos elementos da comunicação, tá bom? Não esqueçam, para cada função, um elemento da comunicação. E para terminar, as pessoas costumam dizer que a motivação não dura sempre. Bem, nem o efeito do banho dura, né? Então, por isso, recomenda-se diariamente. No final, acessem lá o nosso portal, acessem nossas atividades e tirem todas as dúvidas.